Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós veremos algumas regrinhas para escrevermos a nossa redação na sala de aula. Primeiro, você precisa saber sobre o texto. As- a grande parte das universidades, o Enem, eles colocam a redação como um texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Significa que você vai ter que falar sobre um tema e colocar argumentos para defender essa ideia. E geralmente no primeiro parágrafo você apresenta sua ideia, seu ponto de vista de forma geral. E aí nos parágrafos seguintes você apresenta os seus argumentos com mais clareza, você comprova a sua ideia proposta no primeiro parágrafo. E no último parágrafo você apresenta de forma resumida ou até mesmo uma solução ao problema discutido nos parágrafos anteriores no desenvolvimento. E não se esqueça que no texto dissertativo argumentativo, a norma padrão da língua portuguesa deve ser usado. Todas as regrinhas lá de gramática que você aprendeu, você precisa usar no texto dissertativo. Não posso usar gírias, por exemplo. Primeira regra, sobre linhas e parágrafos. Existe um mínimo e máximo de parágrafo na redação na sala de aula. O mínimo deve ser 3 parágrafos e o máximo 5 parágrafos. Então você deve escrever um texto aí com 3 a 5 parágrafos. Mas, professor, quantas linhas devem ter neste parágrafo? O mínimo de 4 linhas por parágrafo, o máximo de 6 linhas por parágrafo. Não pode esquecer disso. Ah, e se faltou terminar uma ideia e eu quero criar um sétimo parágrafo? Procure não fazer isso. Procure não fazer isso, tá? Segunda regrinha. A segunda regrinha é sobre o primeiro parágrafo, sobre a introdução. O que acontece na introdução, pessoal? Na introdução, eu devo apresentar aí o texto, a ideia que eu quero desenvolver ao decorrer do texto de forma geral. Deixar uma explicação um pouquinho generalizada sobre isso. Então, de forma geral, eu vou apresentar a minha ideia. Já no desenvolvimento, que eu vou utilizar de 1 a 3 parágrafos, eu devo colocar agora no desenvolvimento todos os argumentos, todas as provas que vão comprovar a ideia iniciada no primeiro parágrafo, na introdução. E ali eu devo demonstrar qual é a relação desses argumentos com a ideia apresentada. Então, o desenvolvimento é o corpo, a parte principal, em que você vai comprovar todas as suas ideias que você apresentou no primeiro parágrafo. E algo que você não pode esquecer, que é a quarta regra. Eu não posso copiar trechos de reportagens, de revistas, de qualquer texto para comprovar a minha ideia. Mas eu preciso comentá-los com as minhas próprias palavras. Por favor, não copie. Não é legal copiar, tá? Não copie. Você pode comentar, segundo a revista Veja, ou segundo o jornal, tá? Você pode comentar, mas não pode usar as mesmas palavras. Eu tenho visto alguns alunos que copiam um texto inteiro e colam, né? Ou pegam lá uma revista e copiam no caderno toda a reportagem tomando para si, mas não pode. Procure comentar cada texto que você encontrou. Você pode aí acrescentar esses comentários como argumentos, tá bom? Quinta regra. A quinta regra é sobre a conclusão. Na conclusão da sua redação, você precisa apresentar soluções práticas e detalhadas sobre o problema levantado. Eu falei sobre educação, então tem que apresentar aí uma solução prática para resolver a questão abordada. É necessário mais investimentos para a o treinamento dos professores, a tecnologia. Então tem que deixar bem detalhado a solução ao problema abordado. Não pode esquecer isso. Você deve desenvolver com um parágrafo, tá? Professor, mas como assim? Como eu devo colocar a proposta para a solução ao problema? Perfeito. Aqui eu coloquei para você quem vai executar a solução do seu problema, quais ações que essa pessoa deve fazer,
tá? O meio utilizado para solucionar o problema, quais seriam os efeitos desta solução, dessa proposta, tudo bem? Então, não pode esquecer essa quinta regra. Sexta regra, não ultrapasse as margens. Eu tenho visto alunos que, faltou um espacinho, eu vou colocar depois do risquinho ali, depois da minha margem. Não faça isso, não faça. Procure colocar o texto dentro da caixinha. Procure colocar ali tudo organizado para não ultrapassar. A grande maioria dos professores tem colocado aí, quando o aluno ultrapassa a margem, como erro, tá? Então, para você não ter um texto riscadinho, procure colocar tudo dentro da margem, tá? Procure aprender um pouquinho sobre separação de sílabas, para você também não colocar a separação errada. Sétima regra. O título da redação, professor, eu preciso colocar? Olha, o título da redação é opcional. Mas se o professor pedir na orientação dele, vocês devem colocar o título, então o título se torna obrigatório. Mas por enquanto, se o professor não avisar, o título é opcional, tá? Só é obrigatório se o professor pedir. Se ele não pedir, o título é opcional, você coloca se você quiser. Última regra, a gente tem aí a pessoa do discurso. As redações dissertativas argumentativas, elas necessitam ser colocadas aí na primeira pessoa como nós, ou na terceira pessoa, com ele ou eles. Professor, por quê? Porque a, a ideia que você está apresentando, os fatos, os argumentos, não são seus. Porque a gente sabe que quando uma pessoa tem uma ideia do que é certo e errado, aquela ideia não foi criada do nada na mente dela. Mas todo o decorrer da sua vida, aquilo que ela ouviu dos pais, aquilo que ela assistiu na TV, todas essas informações que ela foi adquirindo ao decorrer da infância, ela toma como certa ou errada. Então ela não pode ser prepotente dizendo que aquela ideia é dela, mas é a ideia do conjunto. Tá? Então, nas redações, você deve colocar aí a primeira pessoa, como nós acreditamos, porque aí você está sendo, desculpa, você está sendo aí justo, você está compartilhando uma ideia que muita gente pode compartilhar também. Ou na terceira pessoa, com ele ou eles. Eu coloquei alguns exemplos para você ver. Ele, sabe-se que o Brasil precisa de mudanças. Estou colocando o verbo na terceira pessoa. Ou alguns estudantes têm bons professores. O verbo ter aí está na terceira pessoa ou na primeira pessoa. Sabemos que o Brasil precisa de mudanças. Então nós precisamos. Uma coisa que você não pode usar nas redações, na sala de aula. Estamos falando aqui de sala de aula, tá bom? Você não pode usar aí a primeira pessoa. Na minha opinião, o Brasil... Não, que isso. Utilize a primeira pessoa do plural, o nós. Eu acho que. Não, calma, vá com calma. Utilize o nós, utilize o eles. Acredita-se que há uma mudança que precisa ser feita. Olha aí, você está colocando o grupo na participação da sua redação, ok? Então, a gente encerra aqui a nossa aula. São 8 regrinhas que você vai utilizar na sua redação. Procure respeitar essas regrinhas. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima! E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.